Eu quero trazer uma simples reflexão nessa noite para mim e para a tua meditação. Onde se encontra lá em Marcos, capítulo 10, no versículo 56 em diante. Que diz assim a palavra: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chegaram ao cego e disse-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Meditando nessa mensagem, nessa passagem bíblica, Deus fala fortemente ao meu coração e eu aprendo 3 lições nessa mensagem. Mas antes de falar sobre as 3 lições, eu quero meditar um pouco nessa história. A Bíblia fala que um cego, Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia deixa em ênfase, chama-nos a atenção que ele era cego, mas era filho de Timeu. Daí vem o nome Bartimeu. Ele é reconhecido não pelo seu nome, ele é reconhecido pelo seu pai, pelo nome do seu pai, que se chamava Timeu. E a Bíblia vai nos falar que ele era cego e estava no meio do caminho mendigando. Mas quando ouviu falar que Jesus ia passando, ou ia passar, ou estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. O que me chama a atenção é que esse cego, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que quem estava passando ali não era um mero homem normal, não era simplesmente um cidadão normal. E a gente sabe que naquela época Roma já tinha dominado Jerusalém, Roma já tinha colocado o seu nome naquele local. E a Bíblia também nos fala que Bartimeu, ele carregava uma capa. E eu quis saber de onde veio aquela capa. Aquela capa, ela veio dos imperadores de Roma. Quando eles dominaram aquela terra, eles pegavam essa capa e davam para alguns homens que tinham necessidade fisiológica: cego, paralítico, lepra, homens que tinham necessidade, mas não eram todos, eram alguns. E Bartimeu, ele tinha essa capa. E o que me chama a atenção é que quando Jesus ouve Bartimeu clamando, as pessoas estão reclamando com Bartimeu, as pessoas estão mandando ele calar a boca, mas quanto mais mandam ele calar, mais ele clama, mais ele grita, mais ele aumenta a sua voz, porque ele tinha um propósito. Ele tinha
algo no seu coração. Aleluia. E ele me ensina que para mim conseguir alguma coisa, para que eu consiga algo da parte de Deus, eu tenho que colocar aquilo no meu coração, e mesmo que as más vozes, que as pessoas me digam não, que as pessoas me digam o contrário, mande eu parar, faça eu parar, eu prossiga. Porque a gente vai entender que quando Jesus ele foi condenado, quem parou Jesus não foi César, não foi o povo que crucificava Jesus, não foi a cruz que ele levava. Quem parou Jesus não foi a coroa de espinho. Quem parou Jesus não foi o vinagre que deram para ele. Quem parou Jesus não foi a chicotada que ele levou. Quem parou Jesus não foi os empurrão que davam nele. Aleluia. Quem parou Jesus foi o clamor do cego Bartimeu. Porque até na morte, quando Jesus estava à beira da morte, a morte não parou Jesus. Jesus lá no alto do Calvário, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então nem a morte conseguiu parar Jesus. Aleluia. Mas o clamor de Bartimeu, o meu clamor, o teu clamor consegue parar Jesus. Jesus pode estar andando, Jesus pode estar em qualquer lugar, mas quando você clama, ele te escuta. Aleluia. Basta você ter um alvo, basta você ter um propósito, basta você reconhecer. E é aqui que fica a minha atenção. Eu aprendo 3 lições nessa passagem. A primeira lição é reconhecer que eu tenho uma necessidade. Aleluia. Quando eu estou vivendo uma necessidade de apuro, quando algo me falta, quando uma enfermidade me atinge, eu conheço aquela necessidade e busco, aleluia, e busco um socorro, busco um milagre da parte de Deus. Lembra de Naamã? Enquanto ele não reconhecia a sua necessidade, enquanto ele não reconhecia a sua soberba, ele não foi curado. Mas quando ele reconheceu que ele tinha que se quebrantar, tinha que se entregar nas mãos de Deus, ele conseguiu a sua cura. Então, quando a gente percebemos, detectamos, descobrimos a nossa necessidade, reconhecemos que nós somos necessitados do milagre de Deus, a gente se entrega. Então Bartimeu aqui, ele se entregou, ele clamou, ele buscou. E o segundo ponto que eu aprendo com Bartimeu é que Bartimeu, ele clamava a Deus sozinho. Tem momento em nossa vida que família não vai conseguir ajudar, vizinho não vai conseguir ajudar, esposo não vai conseguir ajudar, filho, filha não vai conseguir te ajudar, teus amigos não vão conseguir te ajudar, mas é você, sozinho. Porque a Bíblia está repleta de história de pessoas que buscavam a Deus só. Tinha muita gente, mas eles tinham um propósito com Deus e eles buscavam só. A Bíblia me mostra da mulher do fluxo de sangue. Ela buscou Jesus só. A Bíblia me mostra de Zaqueu, que subiu na árvore. Ele buscou Jesus só. A Bíblia vai nos falar que Nicodemos, ele saía de noite, de madrugada, para buscar Jesus. Ele foi buscar Jesus só. Aleluia. E Bartimeu não foi diferente. Por mais que tinha aquela quantidade de gente ao seu redor, Bartimeu foi buscar Jesus só. Ele não pediu para alguém ajudar a clamar junto com ele. Ele não pediu para alguém gritar por Jesus. Ele mesmo fez. Então há momentos que você tem que buscar Jesus só. É você e ele e você. É você na sua intimidade e Deus com a intimidade dele contigo que você vai conseguir o teu milagre. E o terceiro tópico e o último que eu aprendo com Bartimeu, aleluia, é que quando você tiver a oportunidade de chamar a atenção de Jesus, quando a oportunidade estiver na tua porta, aproveita. Bartimeu ali, quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu estava mendigando, ele podia pedir casa, roupa,
comida, água. Ele poderia pedir uma convivência na sociedade digna e etc. Mas não. Ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Em outras traduções, que eu tenha vista, que eu enxergue. Mas ele viu a sua necessidade. E entre tantas necessidades, ele viu a pior, que era enxergar. Então, qual é a tua necessidade nesse momento? Qual é a tua necessidade? O que é que tu precisas de Deus? Clama, clama, que Ele vai te ouvir. Busca, que Ele vai te socorrer. Faça que nem Bartimeu, clame mais alto, grite mais alto, não para. Busca, que tu vai encontrar. E que Deus te abençoe.